Olá pessoal, eu sou Carol Caprioli e esse é o Sax Analisando, um projeto que nasceu do meu amor pelo sax em comunhão com essa minha busca pelo conhecimento. Essa caminhada pelo mundo da filosofia, da psicanálise, da música, da espiritualidade e de tantos outros assuntos que sempre terão como tema central o desenvolvimento humano. Essa foi uma maneira que eu encontrei de compartilhar com vocês assuntos tão complexos que exigem uma reflexão mais profunda, de uma maneira mais leve, mais suave, incorporando o sax ao nosso divã. Você sabia que o sax é um instrumento que mais se assemelha à voz humana? Pois então, ele a partir de agora será a minha segunda voz aqui no Sax Analisando. No vídeo de hoje, falaremos sobre o mito da caverna. Roda a vinheta! O vídeo de hoje tem um conteúdo que eu particularmente gosto muito de falar e de pensar sobre ele. O mito da caverna, esse clássico na história da filosofia, que na verdade não se trata de um mito, porque ele não faz parte daquele conjunto de mitos da Grécia Antiga. Ele é uma alegoria, ou seja, ele é um processo de pensamento, uma figura de linguagem que vai além do que se está explícito. Então, seria correto dizermos alegoria da caverna. Mas antes de entrar na alegoria propriamente dita, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre Sócrates e Platão, esses dois dos três principais filósofos da Grécia Antiga. Nós temos Sócrates, que representa um grande marco dentro da filosofia, porque ele marcou os chamados períodos pré-socráticos para uma nova era da filosofia clássica grega antiga, conhecida como período socrático ou período antropológico. Sócrates, então, marca a filosofia grega antiga porque ele propõe uma nova maneira de se pensar fazer filosofia, para além daquilo que estava sendo feito na filosofia cosmológica ou a filosofia pré-socrática. Ele propõe, então, um novo olhar e aborda questões de princípio e origem do universo para além daquelas histórias mitológicas. Era assim que Sócrates se comunicava com os seus seguidores, os cidadãos de Atenas. Como Sócrates não deixou nada escrito, Platão foi quem fez os registros e deixou para a posteridade. Platão então desenvolve uma grande obra chamada A República, que é composta por 10 livros e tem como debate central o modo como deve ser organizada uma cidade perfeita. Ele vai buscar entender a noção de justiça, de ética, de moral, costumes. Ele passa por alguns temas como a política, conhecimento e até sobre estética, por exemplo. A Alegoria da Caverna nós podemos encontrar no 7º livro dessa grande obra, A República. E nessa obra vamos encontrar o que ele vai chamar de teoria do conhecimento ou epistemologia. Ele diz que existem duas teorias de conhecimento, a do sensível e a do inteligível. Ele nos diz que o pensamento inteligível, aquele pensamento mais racional, seria superior ao pensamento sensível, que é o conhecimento que a gente obtém através, por exemplo, da experiência que temos com os nossos 5 sentidos. Sócrates traz a ideia de que o pensamento sensível pode ser falso, ele pode nos enganar. Já o pensamento inteligível, o intelectual, ele parte das nossas intuições intelectuais e representaria então a verdade. Como, por exemplo, os processos de raciocínio lógico ou matemático, conhecimentos metafísicos, a busca pelo conhecimento do ser, mas buscando uma forma de entender os processos puramente racionais desses pensamentos. Na intenção, então, de se chegar ao conhecimento verdadeiro, ele constrói essa ideia. Quando Sócrates está contando para Glauco, que era o interlocutor dele, ele começa dizendo: imagine uma caverna onde existiam pessoas que viveram escravizadas desde a sua infância. Elas estavam acorrentadas de frente para uma parede.
Havia uma fogueira na porta da caverna e as pessoas transitavam, passavam ali pelo lado de fora, falavam, faziam gestos, e esse cenário era então projetado como sombra naquela parede dentro da caverna. Como essas pessoas estavam presas, tudo que elas tinham acesso, todo o conhecimento que elas tinham era uma projeção desse mundo externo, né? Ou seja, uma visão distorcida, através de sombras, de ecos que eram projetados nessa parede. Isso seria toda a realidade que eles teriam acesso, né? Todo o conhecimento. Eles estavam acostumados a ver e a ouvir isso todos os dias e, obviamente, encaravam aquilo então como uma verdade. Então imagine que um desses escravos consegue se desprender das correntes e decide sair da caverna. E descobre que aquelas sombras que eles viam e os ecos que eles ouviam nada mais eram do que fruto de algo projetado. Bom, ao sair da caverna, ele tem o seu primeiro contato com a luz do sol, né? Afinal ele passou uma vida inteira na escuridão da caverna, e ele fica com uma visão ofuscada, ele fica meio assustado, e a primeira sensação que ele experimenta então é de dor, de incômodo, de confusão, até que ele definitivamente sai e começa a explorar a natureza. Ele descobre que existem as plantas, os animais e outros seres também lá fora. Ele fica atônito e começa então a contemplar a beleza daquela nova realidade. Sócrates fala da possibilidade desse homem voltar à caverna e avisar os demais companheiros que existia um mundo lá fora. Mas devido à ignorância dos conhecimentos sensíveis, né, que aquelas pessoas presas na caverna acreditavam ser a verdade, porém enganosa, ele poderia até ser morto, né? Aqueles companheiros que estavam acostumados àquela única realidade não dariam crédito ao que ele tinha para falar e teriam dificuldade em aceitar aquela nova ideia. Agora pensem comigo, qual o sentido alegórico desta ideia? Se formos pensar na caverna, qual seria o tipo de conhecimento que se refere a ela? Eu penso que Sócrates se referia do conhecimento sensível, né? Esse mundo do sensível, um mundo mais superficial, o mundo das aparências, um conhecimento inferior que nos leva à ignorância. As correntes simbolizam o senso comum, não é mesmo? As sombras e os ecos representariam ali as projeções do mundo externo, né? Portanto sensível, portanto enganosa. O lado de fora da caverna simboliza esse movimento de busca e também a descoberta de um conhecimento mais profundo, né? O que proporcionaria então a verdade a todo ser humano. A luz do sol, que no começo deixa ele meio zonzo, desconfortável e assustado, representa o bem, a luz da verdade e a dificuldade que temos de caminhar, de aceitar as mudanças e desconstruir a nossa caverna de ilusão. O movimento de sair da caverna é justamente aquele movimento de libertar-se dos preconceitos, das amarras do conhecimento sensível e acessar o conhecimento inteligível, conseguir acessar a verdade, sair da zona de conforto, sair de uma posição passiva de existência e ir em busca de conhecimento. O movimento possível de retornar à caverna e avisar os companheiros que continuavam lá presos se refere a uma obrigação moral que teríamos de compartilhar aquele conhecimento adquirido com os outros colegas. O risco que ele correria de avisá-los e ser morto representa a resistência que muitas pessoas têm em retirar esse véu das ilusões. Apedrejar, julgar aqueles que vêm com uma ideia diferente daquela que é a dele. Normalmente quem pensa diferente toma posse aí de novos conhecimentos, normalmente é expulso de algum paraíso. E analisando tudo isso, passamos a entender o quanto o mundo sensível, né, aquele adquirido apenas através dos nossos 5 sentidos, ele é imperfeito, baseado na teoria de conhecimento de Platão, não é mesmo? Porém, no acesso à verdade, existe uma perfeição, pois a verdade é imutável, é eterna. Segundo Platão, essa perfeição só existe na realidade intelectual. Dentre tantas reflexões que podem ainda ser feitas com base no mito da caverna, com base na alegoria da caverna, eu gostaria de salientar a importância que tem de buscarmos sempre mais conhecimento. Não digo apenas sobre não julgar aquilo que não se conhece, mas também aceitar tudo que é apresentado a você como verdade absoluta.
Existem certos campos do conhecimento que nos exigem mais investigação para que possamos tomar algum juízo sobre eles. Tem que ir atrás, não se contentar com toda a história que todo mundo te conta. Existe uma citação de Jung que define muito bem isso. Você pode optar por não sair da sua zona de conforto, mas também não vai poder reclamar se as coisas continuarem funcionando numa inércia, a qual você vai chamar de destino. Vá em busca, leia, estude, questione e tire as suas próprias conclusões. Esteja ciente que a passagem para conhecer o real não é fácil. Dá trabalho sim, não se iluda. E por que eu falo isso? Porque uma coisa que ninguém nos conta é que durante o processo, durante o caminho, não é tão simples assim. Te contam o bônus disso tudo, né? Temos uma ideia já pré-estabelecida e sabemos então que é muito melhor abandonarmos uma certa ignorância. Porém, a existência humana é extremamente complexa e estará sempre um passo além. Ir em busca de mais conhecimento nos tira da ignorância absoluta, mas não nos transforma em donos da verdade. Sejamos sempre humildes e conscientes da nossa ignorância perante o mistério e a imensidão que é o nosso universo. É trabalhoso, mas vale a pena, é libertador. Durante o processo, vão surgir aí alguns obstáculos, vão tentar te tirar do caminho, vão tentar te tirar do foco, mas aqueles que não desistirem poderão enxergar e desfrutar da beleza que existe ao lado de fora da caverna, mais próximos da verdade, longe das distorções e das ilusões. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Deixem aqui nos comentários as suas reflexões. Eu gosto muito de ler o comentário de cada um de vocês, saber o que vocês pensaram, como refletiram. Vamos trocar ideias, eu sempre também aprendo muito com cada um de vocês. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos essa ideia. Que a graça da vida esteja com vocês. Um beijo e até a próxima.